Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, eu, a Edna, a Andréia, estamos aqui para trazer uma palestra para você com um tema maravilhoso. Olha só, o tema de hoje é disciplina. Como disciplinar seu filho? Vamos começar com um versículo bíblico que, olha só, o Senhor fala que nós devemos ensinar. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. E uma coisa importante que eu vou dizer para vocês, sabe que o nosso papel hoje, como pais, é de educar e disciplinar os nossos filhos, porque é nossa responsabilidade. Deus deixou isso para nós. Deus deixou isso para nós, André. O pai e a mãe é total responsabilidade. E esse tema da palestra que Deus nos deu foi o próprio Espírito Santo para trazer para você esse tema, para produzir, para gerar e para crescer, para que você possa ensinar mais e disciplinar o seu filho. Edna, e é tão bem gostoso ouvir a Edna falar. Amém. Porque a Edna, ela é mãe e ela é pai também, né, Sim. Edna? Porque é ela que educou a filha dela. Verdade. Eu não sou mãe ainda, né? Talvez Deus ainda pode fazer aí o milagre. Mas assim, a gente tem assim a experiência com os sobrinhos, até com as crianças da comunidade, igreja, e a gente acaba, Edna, percebendo muito a questão da disciplina na criança, também no adolescente. Ela é muito perceptível quando essa criança ela não é disciplinada. Verdade. Sabe por quê, Edna? A gente vai, eu já cansei de ver quando a gente vai a algum lugar e vê aquelas crianças rebeldes, ou então aqueles adolescentes. Hoje em dia, a gente vê muitas mães de comunidade, a gente que está nas comunidades, de repente reclamando de um filho que não tem horário para chegar em casa. Olha só isso, que gente. não tem aquela disciplina, não ouve os pais. Então a gente quer ajudar vocês com essa palestra a estar aí de repente com essas dicas, ajudando você, mamãe ou papai que está nos ouvindo, a estar aí disciplinando o seu filho, trazendo ele aí para mais perto, tendo esse cuidado para que você não venha, digamos que sofrer tanto, né, Edna? Porque assim, é tão triste para um pai e para uma mãe quando pega aí um filho desobediente, aquelas crianças mimadas que faz birra, é muito difícil e eu acho que acaba sendo, muitas vezes os pais passam até vergonha. Né? Exatamente. Constrangedor dentro disso que a Andréia está falando, porque assim, o comportamento dos nossos filhos, ele é lá fora o que é dentro de casa. Como a Andréia falou, eu, Edna, sou mãe de uma filha, fui pai e mãe, e eu digo para vocês, sabe quem foi que me ensinou, me instruiu todos os ensinamentos, educação, disciplina, foi o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. E olha só, cabe a mim e a você educar, disciplinar. E sabe que, Andréia, uma coisa importante, o aprendizado do seu filho, talvez ele esteja falhando, algo está atrapalhando, mas eu quero te dar uma dica importante. A falta de disciplina atrapalha o aprendizado do teu filho. Esse ponto foi o que me chamou muita atenção. É muito importante, porque a falta de disciplina. Como você vai criar o seu filho? Deixar ele fazer o que ele quer. Não, sabe como foi que eu criei a minha filha? Horário de acordar e ir para a escola. O horário a criança, ela precisa ter disciplina. Quais são as disciplinas que eu tenho que dar para o meu filho, Edna? Horário de acordar. Ele tem horário de aprender, de ir para a escola. Hoje, nesse período de pandemia, talvez ele não esteja presencial, mas ele está em casa online. Ele tem horário de brincar,
Você dê também responsabilidade para o seu filho. Isso é importante. Isso são ensinamentos de Deus para com a família. E é o seu filho em especial, porque Deus confiou, Ele deu os filhos, Ele deu 1, 2, 3, talvez você tenha 4, 5, 1, você não tem, mas saiba que foi o próprio Deus que te deu, para você educar, disciplinar, para que Ele, lá fora, Ele transgrida essa fala, esses ensinamentos. Ele vai ser bênção, porque Ele vai ser um canal de bênção dentro da sua casa. E essa falta de disciplina atrapalha o aprendizado do seu filho. Às vezes, muitas pessoas acham que educar, às vezes o seu filho vai para uma escola, a professora reclama, às vezes as atitudes ou o comportamento dele dentro daquela sala de aula. É o que ele está dentro, o comportamento está tendo dentro de casa, ele está levando lá dentro para a sala de aula, lá para a escola, ele está levando para você. Você está num parque, você está dentro de um shopping, em um almoço, você vê o comportamento do seu filho, mas é a disciplina, a falta de disciplina leva todo esse constrangimento. E aí eu digo para você, pai e mãe, é nossa obrigação de disciplinar o seu filho. Para se desenvolver disciplina, precisamos saber claramente o que devemos se fazer e como e quando fazer. Sabe o que significa isso? Eu queria falar algo para você. Você sabia que um bebezinho, quando ele ainda está mamando no peito, vocês já viram um bebê fazendo birra? Edna, eu já vi. Bebezinho fazendo birra. Sabe o que é isso? Ele já tem um entendimento. Só que às vezes os pais, eles não sabem como agir, que é o que nós acabamos de falar, como fazer, o que fazer e quando fazer. Desde bebê, não é desde criança, é desde bebezinho, mamando no peito, você já tem que disciplinar. Eu tinha um sobrinho, Edna, que a minha irmã, ela vivia nervosa, porque o que ele fazia? Ele queria ficar com o peito dela na boca, ele não mamava, mas ele queria ficar com o peito dela na boca, tipo modelo, e fazendo birra. Ela tirava e ele fazia birra e chorava e gritava. Olha isso, gente, desde bebê ele já é birrento. E sabe onde muitas vezes está o erro? Porque bebê nós achamos engraçado quando eles fazem bonitinho, birra. né? Ai, que coisa mais linda, mamãe. Isso. Só que você não entende que dentro dessa atitude dele já tem ali aquela, digamos que seja um sentimento que ele tem, ele transborda, que ele já traz de dentro para fora. Ele já está repercutindo aquilo que ele está, né? Os movimentos. Você falando, Andréa, da criança, do bebê, olha só os movimentos, a fala da mãe, os gestos, tudo é ensino, já desde bebê. Olha só que importante. Então, mamãe, não tenha medo de trazer a disciplina, a repreensão desde criança. Não é não, eles sabem quando nós falamos não, eles sabem quando nós falamos sim, e eles sabem quando nós damos risada de uma malcriação. Então, a sua risada, o seu comportamento de aceitar vai fazer com que ele olhe para aquilo e ele veja que você aceitou, você gostou, riu, e ele vai o quê? Repetir. Por quê? Porque ele acha que a mãe está gostando. Então, querida, seja firme, disciplina o seu filho. A Bíblia fala que nós temos que corrigir com a vara de vez em quando. Se for necessário, corrija com a vara, mas não deixa que essa criança cresça em rebeldia, porque mais tarde você vai ver os frutos disso. Verdade. Né, Edna? Olha aqui que interessante. Muitas crianças apresentam dificuldade de aprendizado e têm resultado ruim na escola. Às vezes a gente acha que a responsabilidade é dos professores. Chega aquele filho da escola, todo rebelde, às vezes nervoso em casa. Já vem da escola. E às vezes muitas mães vão reclamar com professores, achando que a responsabilidade é desse professor que estava em sala de aula. Gente, não é. A responsabilidade é de quem teve, de quem gerou, de quem é o pai e mãe. Então, ensina o seu filho no caminho em que se deve andar. Foi o versículo que nós lemos aqui no início. Porque quando ele crescer, ele vai se desviar desse caminho, Edna?
Não, de forma alguma. Ele não vai se desviar, ele vai crescer no caminho em que ele foi instruído por você. Olha isso, o que se aprende em casa com os pais, isso é muito importante, Edna. Gente, o que se aprende em casa com os pais é praticado lá fora. As pessoas ao nosso redor observam. A disciplina leva a todo tipo de comportamento. Então, pai, mãe, o que vocês têm falado dentro da sua casa? Quais são as palavras que têm saído da sua boca abençoando ou amaldiçoando esse filho? Verdade. Que muitas vezes você está aí nervoso, que você está angustiado da maneira que ele está agindo, mas você tem lançado sobre ele palavras de bênção ou de maldição? Você tem falado palavras torpes na sua casa? O que você tem falado na sua casa, papai e mamãe? O seu filho vai falar lá na escola para o coleguinha dele. Sabe por quê? Porque ele não nasceu sabendo. Ele vai falar o que ele vai aprender. E a educação vem de dentro de casa. Então, mamãe, papai, cuide das suas palavras, abençoe seus filhos todos os dias. Procura conversar, procura dar amor, procura saber com quem que eles estão se relacionando na escola, quem são os coleguinhas, de vez em quando conversar com os professores. Tudo isso são instruções que vai contribuir, vai acrescentar para a disciplina do seu filho. Ou se de repente você está tendo problema com um filho já dentro de casa, uma criança que às vezes é agitada demais, que está aí com problemas, procura saber, procura sentar com ele. Você já sentou com o seu filho? Você já conversou com ele? Você já perguntou para ele: ô filho, como foi na escola hoje? Como que a professora te tratou? Olha só que importante, Andréia, dentro disso que a Andréia falou para nós aqui, é muito importante. Olha, a criança, ela está levando um tipo de comportamento diferente dentro de casa. Eu, como mãe, eu, como pai, eu vou observar. O que eu devo fazer? Chamá-lo e conversar, para que ele não gere esse tipo de comportamento lá fora. Isso é muito importante. Outra coisa importante, você é autoridade sobre o seu filho. Uma criança de 5 anos, presta atenção, você precisa ensiná-lo. Desde bebê, ele já nasce com o comportamento, a atitude sua, nossas atitudes condiz para os nossos filhos aquilo que ele quer ser. Por quê? Eu lembrei de uma passagem da Andréia e eu quero falar para mim, assim, da educação que eu dei para minha filha. Aonde a minha filha vai, as pessoas chegam até a mim: Edna, mas como pode sua filha? São coisas boas. Vem até a mim, mas por quê? Eu fui espelho para minha filha. Ela se inspirou em mim como mulher, como mãe. E em termos de educação, disciplina e comportamento, a se portar na casa do outro, no ambiente lá fora, a sociedade, o mundo está para ensinar o seu filho de forma errada. Só que é um privilégio, mas privilégio é o Espírito Santo. Eu sou grata a Deus todo o tempo pelo Espírito Santo ter me dado capacidade para me educar minha filha, porque aonde ela vai é elogio, pessoas chegam para mim: Edna, sua filha é uma bênção. Em termos de educação, comportamento, a se portar em todo o âmbito familiar. E eu digo para você, é muito importante nosso papel de pai e mãe, educar os nossos filhos e disciplina. Glória a Deus. E olha isso que é importante. Desde criança, dê responsabilidade para os seus filhos. Olha só. Isso é Edna, que importante. Isso é importantíssimo. Muito. Começa a ensinar essa menina de 4, 5 anos a levantar da cama e a estender o lençol dela, a dobrar o seu cobertor, sim, a vir quando chegar da escola, guardar o seu material no lugar certo, sim, quando não jogar tênis, roupas pela casa. Tudo isso faz parte de uma disciplina. E quem vai ser bem-sucedido é você.
papai, mamãe que está aí, já pensou que orgulho de um filho de 5, 6 anos levantar, arrumar ali o seu cobertorzinho, colocar no lugar as coisas que precisam ser colocadas? Gente, isso é gratificante. Como eu falei, eu não sou mãe, mas eu posso visualizar esse cenário de família. E eu acredito que isso para um pai, para uma mãe, é gratificante ver um filho fazendo isso. Muito. Você com certeza vai ganhar. Olha isso, uma criança disciplinada tem uma melhor concentração, raciocínio, criatividade e, por consequência, tem uma boa memória. Então, nós estamos aqui pedindo para que você venha estar atento às atitudes, aos comportamentos do seu filho, para que essa disciplina venha estar na sua casa. A palavra de Deus fala em Deuteronômio no capítulo 6, versículos 6 e 7, olha isso. Todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. A Bíblia ensina o tempo todo a nós cuidarmos dos seus filhos. E para finalizar, eu quero falar de algo muito importante, que é sobre o sexo. Papais, falem com os seus filhos sobre o sexo, não aberto, mas converse sobre isso. Por quê? Se você não falar, ele vai aprender na escola, ele vai aprender com o vizinho. Ele vai aprender no celular dele, ele vai aprender com um amiguinho. Então, começa a pedir sabedoria para Deus, para que você venha conversar com o seu filho sobre isso. Quem tem andado com ele, pergunta se tem algum amiguinho que tem falado palavras insanas, palavras torpes, que está aí denegrindo a imagem dele nessa área sexual. Hoje em dia é muito importante. Nós temos visto o quanto tem crescido aí a pedofilia, o quanto tem crescido aí casos de homossexualidade, enfim, nós não queremos entrar nesses méritos, mas queremos te pedir, cuida da sua casa, cuida dessa parte do seu filho, converse com ele. E as diquinhas que nós já falamos, dê responsabilidades, ensina ele a ser disciplinado e desperte aí o lado questionador, o lado de ajuda, o lado de estar junto do seu filho. Essa palestra não foi só para você disciplinar o seu filho, cuidar dele, dos ensinos, mas também foi para você trazer amor. Ame o seu filho, abrace, esteja junto. Isso faz parte de uma educação, isso faz parte de uma atitude de paz dentro de casa. Espero que você tenha sido muito abençoado. Creio que essa palestra foi enriquecedora aí para o seu conhecimento, para a disciplina na sua casa, e que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço, tchau, tchau.